Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre reta, ponto e plano, certo? Na aula passada, a gente viu a definição de ponto, que é uma definição, a ideia primitiva, né? Então, ponto a gente viu que ele é adimensional, ele não tem como você mensurar a medida dele, certo? A gente também viu reta e viu plano, tá? O ponto a gente viu que a gente pode representar com letra do nosso alfabeto, sendo que ela tem que ser letra maiúscula. Já a reta a gente representa com a letra do nosso alfabeto, porém a letra minúscula, tá? E o plano a gente representa com as letras gregas, né? Do alfabeto grego. Qualquer uma dessas daqui a gente pode representar o nosso plano, certo? Hoje a gente vai utilizar um programa chamado GeoGebra, é um programa que auxilia no estudo da matemática, tá? E vamos tentar ver isso aqui na prática, certo? Para a gente ver realmente o que significa isso que foi dito aqui na aula passada, tá? E aí a gente vai dar seguimento nas demais definições, certo? Então, deixa eu puxar ele aqui. Então, aqui, esse é o GeoGebra, tá? Esse programa aqui, ele é gratuito, você pode estar baixando. Se você tiver computador, você pode estar baixando na internet, no site do próprio GeoGebra. Ou também você pode estar baixando no seu celular, tá? Tem um aplicativo também lá na Play Store que você também pode estar baixando. Inclusive, tem um dos aplicativos dele que é de realidade aumentada. Isso é muito legal. Você pode ver como se, por exemplo, você pode construir um cubo e olhar como se ele estivesse na sua frente ali no chão da sua casa, tá? É muito legal. Quem sabe a gente não utiliza aí no decorrer das nossas aulas, tá? Então, voltamos. Então, a gente viu lá a definição de ponto, tá? Então, aqui eu posso representar aqui o ponto, ó. Posso clicar aqui em ponto e eu posso marcar aqui qualquer ponto, ó. Você observa aqui. Eu marquei aqui ponto A, ponto B, ponto C, tá? Se eu sair aqui, se eu sair aqui marcando, eu posso marcar vários pontos aqui na minha tela, certo? Então, esse seria o ponto. Já a reta, aqui eu posso selecionar aqui a reta, tá? E para eu traçar uma reta, eu no mínimo tenho que estabelecer dois pontos, certo? Então, eu posso clicar aqui, depois eu posso vir aqui e dar um clique aqui. Aí você pode observar que eu criei aqui uma reta, tá? E lá a gente viu que reta ela é infinita para ambos os lados. E aqui você pode observar que eu posso aqui diminuir minha tela aqui, ó. Posso ir diminuindo, diminuindo, e você nunca vai ver o final dessa reta aqui, certo? Então, reta ela é infinita para ambos os lados, tá certo? Também a gente viu a, a ideia de plano. E aí, para eu mostrar o plano para vocês aqui, eu tenho que mudar aqui a tela para 3D, tá? Para poder a gente conseguir visualizar o que seria o plano. Então, mudando a tela aqui para o 3D, deixa ele abrir aqui. Aqui, você pode ver aqui, ó. Deixa eu abrir mais aqui. Então, essa parte cinza aqui, opa, deixa eu mudar aqui, pronto. Essa parte cinza que você está vendo aí, esse seria o nosso plano, que chamamos de plano, tá certo? E aí o que é que acontece? Lá a gente viu que o plano ele é infinito para todos os lados. E como é que a gente pode observar isso aqui? Observe que aqui é uma reta numérica, tá certo? E nossos números eles são infinitos, tá certo? Então o que é que acontece? Eu posso então continuar aqui fazendo uma contagem crescente aqui, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito aí. E meu plano ele vai acompanhar essa contagem, tá certo? E tanto para esse lado, quanto para esse, quanto para esse, quanto para esse. Entende? Então o que, é que acontece aqui? Ó? Se eu fizer isso aqui, ó, você observa
que eu estou mexendo ali nos meus números, estou crescendo meus números, certo? E o que é que acontece? Observe que sempre está dentro do meu plano. Então isso você está percebendo que o meu plano ele não tem fim. Agora, por que é representado desse tamanho aqui? Porque é impossível a gente representar um plano infinito, tá? Então é como se a gente cortasse uma parte dele para poder a gente estudar ele, tá? Então, esse seria o nosso plano que a gente viu lá na aula anterior, tá certo? E aí, durante os exercícios, a gente também viu duas definições, que foi colinear e coplanar. Colinear, a gente viu que significa estar na mesma linha, ou seja, estar na mesma reta. Então, o que acontece? Vou pegar aqui deixa eu fechar aqui essa tela do 3D. Aqui, vou marcar aqui essa reta, tá certo? E aí o que acontece? Esse ponto A e esse ponto B, eles são colineares, porque eles estão na mesma reta. Se eu chegar aqui, ó, e marcar outros pontos, ó, todos aqui em cima dessa reta, todos eles serão colineares. Se eu marcar um ponto aqui fora, esse ponto G, ele não é colinear aos demais, tá certo? Porque ele está fora dessa reta. Isso seria ser colinear, tá bom? E o que seria ser? O que seria ser coplanar? Coplanar, aí eu preciso vir agora para meu plano 3D. Por quê? Coplanar significa estar no mesmo plano. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui um ponto, vou marcar aqui nesse plano, vou marcar outro aqui, vou marcar outro aqui, vou marcar outro aqui, vou marcar outro aqui. Todos esses pontos que eu acabei marcando aqui, eles são coplanares, porque eles estão nesse mesmo plano aqui, ó. Observe que se eu girar ele aqui, você observe que todos eles estão nesse mesmo plano. Tá dando para perceber, tá certo? Observe, todos eles estão no mesmo plano, tá? Então, todos esses pontos eles são coplanares. Então, para ser coplanar, eles têm que estar no mesmo plano. Para ser colinear, ele precisa estar na mesma reta, tá certo? Então, tudo isso foi o que a gente viu na aula passada. E hoje veremos semi-retas e segmentos de retas, tá? E aí o que acontece? Deixa eu fechar aqui nosso 3D e vamos estudar aqui o nosso segmento de reta e nossa semi-reta, tá? Deixa eu apagar esses pontos e vamos lá. Deixa eu abrir aqui o livro. Então, aqui. No mapa a seguir está representada a rota mais curta entre São Paulo capital, marcada pelo ponto D, tá? Aqui, você pode ver, ponto D, e Manaus, representada pelo ponto C. Então, eu tenho aqui São Paulo e eu tenho aqui Manaus, certo? Medindo-se com a régua, é possível observar que a distância no mapa entre os pontos C e D, ou seja, entre esse ponto e esse ponto, é 3 centímetros. Essa distância pode ser representada da seguinte maneira. Então, a gente pode escrever distância entre C e D é igual a 3 centímetros. Ou, simplesmente, a gente pode colocar MCD, tá? E a gente escrevendo assim, a gente já está dizendo que é um segmento de reta, tá certo? É igual a 3 centímetros. Então, a gente vê que segmento de reta é parte de uma reta limitada por dois de seus pontos. Tá? Então, o que acontece? Ela tem início e tem um fim. Tá? Vamos ver isso aqui no GeoGebra. Então, se eu chegar aqui, ó, a gente representou uma reta. Tá? A gente viu que a gente marca dois pontos aqui e, ainda assim, a gente não consegue verificar o final dessa reta. Porém, quando a gente fala de segmento de reta, deixa eu pegar aqui, ó, segmento de reta, se eu marcar dois pontos da mesma forma que eu marquei aqui, ó, se eu pegar aqui e marcar esse primeiro ponto, depois marcar esse segundo ponto,
Observe que ela tem tanto um início como um fim, certo? Então, esse aqui, isso que eu acabei de escrever aqui na tela, isso seria um segmento de reta, tá? Então, segmento de reta, ela tem um início e tem um fim, tá certo? Diferentemente da reta. A reta, eu não tenho como verificar o fim e o início dela, tá? Eu só sei que uma reta, ela passa, no mínimo, entre dois pontos, tá certo? Porém, um segmento de reta, eu acabei de verificar que ela tem um início e tem um fim, tá? Então, vamos voltar lá para o livro. O segmento de reta é representado por letras maiúsculas, a gente viu lá no GeoGebra, tá? Que indicam as extremidades desse segmento. Acima das letras coloca-se um traço aqui. Quando a gente escreve isso aqui, já está me dizendo que é um segmento de reta. Então, eu olho isso aqui e já sei que eu tenho que escrever um segmento de reta, onde começa em E e termina em F, tá? E quando eu falo de FE também significa o mesmo segmento de reta. A única diferença é que eu estou lendo daqui para cá e o outro eu estou lendo daqui para cá. Tá? Ler esse segmento de reta EF ou segmento de reta FE. Tá? É só a ordem de leitura. Um segmento de reta tem início e fim, como a gente viu lá no GeoGebra, certo? GeoGebra. E pode ser medido. A medida de um segmento de reta CD é indicada por MCD, é o que a gente viu nesse instante na outra página, ou apenas CD. Observe os segmentos abaixo. Então, eu tenho aqui segmento AB, AB é igual a 3 centímetros, e tenho o segmento CD, CD é igual a 3 centímetros, certo? Dizemos que esses segmentos de reta são congruentes, pois têm a mesma medida. São indicados por AB, segmento AB, congruente CD. Você vê aqui que é um sinal parecendo igual. Olha só, ele é parecendo igual, mas ele tem 3 tracinhos. Isso significa ser congruente, tá certo? Você percebe aqui, deixa eu trazer o de GeoGebra aqui, olha só, segmento de reta, a reta em si a gente não tem como medir, tá certo? Mas o segmento de reta, se eu quisesse medir aqui, eu poderia verificar o seguinte, se ele está começando em 4, terminando em 9, então 1, 2, 3, 4, 5. Então esse segmento de reta, ele tem 5 unidades de medida, tá certo? Se for centímetro, é 5 centímetros. Se for metro, 5 metros e assim por diante, tá certo? Agora observe a reta R e os pontos P e Q, destacados pertencentes a essa reta. Então eu tenho aqui P e tenho Q na reta R, tá certo? Considerando-se a parte da reta R que tem origem no ponto P, passa pelo ponto Q e continua indefinidamente à direita. Identifica-se a semirreta PQ, indicada por PQ, certo? Então quer dizer o seguinte, se eu pego uma reta, começo aqui em P e sigo sem fim, isso quer dizer que é uma semirreta PQ, tá certo? Porque ela parte de P, passa por Q e segue infinitamente, tá? Assim como ela também pode partir de Q, passar por P e seguir infinitamente, tá certo? E aí a gente tem a definição do que seria a semirreta. Semirreta é toda parte de uma reta que tem origem em um dos seus pontos e é infinita em um dos sentidos dessa reta. Vamos ver lá no GeoGebra. Aqui. Então a gente tem reta aqui, é o segmento de reta, e agora eu vou escolher aqui, semirreta. Semirreta eu vou fazer o quê? Eu posso pegar o ponto de partida, olha só que ela já marca aqui a minha semirreta. E aí eu só marco um outro segundo ponto. Olha só, vou marcar o segundo ponto aqui. E aí então ela começa em E, no ponto E, passa pelo ponto F e segue infinitamente, certo? Como eu também posso marcar aqui um ponto inicial, marcar um segundo ponto aqui, tá? Então essa semirreta aqui, ela
começa no ponto G, passa pelo ponto H e segue infinitamente, certo? Então aqui a gente tem reta, segmento de reta e duas semirretas, tá certo? Sendo que uma está direcionada para a direita e uma está direcionada para a esquerda, certo? Então, a gente volta aqui e vê essa primeira atividade aqui. Classifica as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas e reescreva as falsas tornando-as verdadeiras. Então, o que acontece? Letra A. Na letra A, está dizendo o quê? O segmento de reta é ilimitado. Então, aqui a gente já vê algo que não é verdade, tá certo? O segmento de reta, a gente viu lá no GeoGebra, aqui, ó, segmento de reta, ele não é ilimitado. Ao contrário, ele é limitado, porque ele tem início e tem um fim, tá? Então, essa primeira alternativa aqui é falsa. As arestas de um cubo são segmentos de retas congruentes. O que seria congruentes? Congruentes é o que a gente acabou de ver aqui, ó. Congruentes é porque tem a mesma medida, tá certo? E a gente sabe que cubo, qual é a característica de um cubo? Todas as arestas têm a mesma medida, certo? Então, isso aqui é verdadeiro. Letra B, verdadeiro. Letra C, por um ponto passam infinitas retas. Tá? Vamos verificar isso aqui lá no GeoGebra. E letra D, por dois pontos passam infinitas retas. Vamos verificar essas duas coisas aqui lá no GeoGebra. Vamos lá. Olha só. Eu vou apagar aqui para a gente verificar isso aqui melhor. Vou deixar esse ponto aí. Olha só, não, vou apagar ele aqui e vou criar aqui, ó. É reta, não é isso? Aqui. Então, criei aqui minha reta, tá? E aí lá tá dizendo assim, lá tá dizendo que por um ponto passa infinitas retas. Então eu vou escolher essa aqui, esse ponto A aqui, e vou tentar passar uma outra reta aqui, ó. Ó, se eu clicar, passe outra reta aqui. Se eu clicar de novo, passo outra reta aqui. Se eu clicar de novo, passo outra reta aqui. Se eu clicar de novo, passo outra reta aqui. Perceba que eu vou clicando aqui no A e vai sendo gerado outras retas. Então, por um ponto, eu posso passar infinitas retas, tá certo? Eu posso passar, então, a letra C é verdadeira. Agora, deixa eu trazer para cá, ó. Limpar um pouquinho. Agora observe aqui, ó. Eu tenho esse ponto aqui, o ponto H, tá certo? Ponto I. E aí o que acontece? Ele está dizendo assim, ó, por dois pontos passam infinitas retas. O que a gente pode observar aqui? Se eu quiser passar uma outra reta aqui, tem como eu passar? Por exemplo, eu vou escrever outra reta aqui. Porque ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que por dois pontos passam infinitas retas, né? Então, aqui, eu vou escolher aqui ponto H, vou fazer, ó, você percebe que tem outra reta aqui, né? Eu vou aqui clicar no ponto I. E aí? Criou outra reta aí? Eu só continuo vendo a mesma reta que estava antes, tá? Vou clicar novamente aqui. Ó, outra reta aqui, tá vendo? Vou clicar aqui. Cadê? Não consigo verificar outra reta aí. Então, isso só pode ser falso. Por dois pontos, só tem condição de passar apenas uma reta, tá certo? Então, letra A é falso, letra B é verdadeiro, letra C é verdadeiro e letra D também é falso, tá certo? Então, por hoje é só e até a próxima aula.